Vamos lá mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, nova temporada, novas atrações, novos convidados, novos assuntos e um beijo especialíssimo para Botucatu que nos cedia. Hoje eu tenho a honra de receber novamente o Dr. Reinaldo Brandão, praticamente um colaborador aqui do canal. Não é, Reinaldo? Sempre que possível, está à disposição, imagina. Eu gostaria que você se apresentasse para o público novamente, para quem caiu de paraquedas aí em casa, né? Tá. Meu nome é Reinaldo Brandão, eu sou cirurgião vascular, né? Tenho uma formação de cirurgia geral e cirurgia vascular. Fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Marília, estou formado desde 1990 e terminei minha residência em 1996, que são os 2 anos de cirurgia geral e os 2 anos depois de cirurgia vascular. Então... Muito bem capacitado, gente. E hoje nós temos apenas meia hora, então escolhemos 2 assuntos bem bacanas para vocês. O primeiro é a TVP, trombose venosa profunda, e depois falaremos sobre varizes, um mal que acomete uma grande parcela da população, né? Dr. Reinaldo, fale-nos sobre a trombose venosa profunda. Bom, é assim, Camila, a trombose é uma dos grandes desafios do cirurgião vascular. Não tanto pela doença, não tanto pelo tratamento, mas pela grande complicação que ela pode trazer. O que é a trombose? O termo trombose na medicina significa a formação de um coágulo. Então é uma obstrução do sistema circulatório e nas veias a gente dá o nome de trombose venosa profunda. O sistema venoso, o retorno do sangue para o coração é feito pelas veias, ele é dividido em 2, que a gente chama de sistema venoso superficial e profundo. Então, qualquer obstrução que nós tenhamos nesses sistemas, dá-se o nome de trombose. Eu sou de uma escola que a gente usa mais o termo trombose para o sistema venoso profundo. Mas também não é errado chamar uma obstrução de uma veia superficial de trombose superficial. A gente usa o nome de tromboflebite, né? É uma patologia de simples tratamento, mas quando tem alguma complicação, o risco de mortalidade é muito grande. Existem trabalhos americanos que estimam que nos Estados Unidos ocorre em torno de 50 mil mortes por ano por causa de embolias pulmonares, que é a principal complicação de uma trombose. Porque o trombo sai da veia e vai até o coração. Eu costumo comentar com os pacientes assim, o sistema circulatório ele tem um formato de um funil. Então, quanto mais perto do coração estão os vasos, mais largos eles são, maiores, eles têm um calibre maior. E quanto mais distante do coração, na extremidade do nosso corpo, menor eles são. No sistema arterial, o fluxo é feito do coração para a extremidade, então ele faz esse funil do maior para o menor. Quando a gente tem uma formação de um trombo, ele vai até um determinado caminho, fecha ali e dali para frente falta a circulação. O problema no sistema venoso é que o formato é o contrário, então o funil é fino na extremidade e a maior no coração. Então o sistema venoso ele tem um formato ao contrário, não tem nada que segure esse trombo. Então, como ele é formado, se ele se desprender, ele cai no sistema circulatório venoso e todo o sangue do sistema venoso drena para o coração, para o lado direito do nosso coração. Então a pessoa vai estar sempre na corda bamba? O risco é grande, Camila. Não sei te dizer assim o porquê, mas o índice de complicação é baixo pelo nível de quadros que a gente vê, a quantidade de casos que acontece. Mas quando se tem uma complicação, ela é muito grave. Como nós em casa saberemos que temos uma trombose dessa profunda, então, a venosa profunda? Eu queria falar um pouquinho assim dos riscos, né, dos pacientes que têm mais riscos. Então, esses pacientes a gente sabe que tem que ficar mais atentos. Existem alguns casos até que a gente já indica fazer uma prevenção. Depois falaremos sobre isso. Depois. Então, o principal sinal de uma trombose venosa profunda é o inchaço, é o edema. Então a pessoa vai perceber que a perna, o braço, acomete muito mais frequente os membros inferiores do que os membros superiores, né? Mas a perna vai edemaciar, ele vai ter um aumento do tamanho, a coloração muda, ela fica num tom arroxeado, tá? Vermelho arroxeado, né? E
a pessoa tem dor, costuma também ter algum sintoma de dor, de incômodo, sente que a perna está mais pesada. O paciente percebe que a perna dele está diferente, mas o principal sintoma é o edema, é o inchaço. Ok. Aí a gente ia falar sobre os sintomas que eu falei depois, né? Mas aí a gente já falou sobre os sintomas, é isso que a pessoa vai sentir. Sim, sim. Procuro um médico vascular. Isso. E qual vai ser o tratamento? Então, quando você chegar num médico e ele suspeitar que você tem uma trombose, a primeira coisa que ele tem que fazer é um exame que se chama ultrassom. Esse exame é o exame que a gente chama de padrão ouro, é o exame que vai mostrar se realmente é o quadro. Normalmente, um exame físico bem feito já dá pistas, caracteriza muito o quadro. Então, às vezes, só de você examinar um paciente, você já tem uma confirmação que aquele quadro é um quadro de trombose. Mas o exame complementar que é feito de escolha é o ultrassom venoso. Ele que a gente vai ter a certeza que a pessoa está com trombose. Então, eu sabendo que estou com trombose, vocês aí em casa fiquem alertas. Como é que é o tratamento? Como poderemos tratá-lo? Então, existem 4 tipos de tratamento, né? Todos eles são baseados no uso de medicações anticoagulantes. Nós temos a heparina não fracionada, nós temos a heparina de baixo peso molecular, que é uma heparina que você mesmo pode aplicar na sua Via casa. oral? Não, subcutâneo ou intradérmico, né? Nós temos agora os anticoagulantes, e esses anticoagulantes existem 2 tipos. Existe a varfarina, que é uma medicação mais antiga, que há uns 8, 10 anos atrás era o único medicamento que nós tínhamos como anticoagulante oral, então nós só tínhamos essa opção de tratamento no medicamento oral. E de alguns anos para cá, se descobriu-se algumas drogas novas, são os inibidores porque tudo isso é baseado no que a gente chama de cascata da coagulação. Existem alguns fatores, né? E se descobriu-se que o inibidor do fator 10 ativado, ele também ajuda nesse tratamento. Então, as drogas novas são baseadas principalmente no inibidor do fator 10 e nos inibidores da trombina. Precisa fluir esse sangue, entenderam, Sim. gente? Ele não pode ficar coagulado, né? O trombo, temos uma trombose ali em questão. Aí, no caso de operações, cirurgias. Existe, mas assim, são totalmente contraindicadas, né? Existe um caso específico, eu tive ainda, não sei se eu posso usar a palavra prazer de ver, mas isso acrescentou muito na minha formação, quando eu fazia a residência. Tem um caso que chama-se flegmásia cerulea doliens. A flegmásia a gente pode imaginar como se fosse uma trombose extremamente grave, onde o edema é tão intenso e tão grande que ele faz uma compressão também do sistema arterial. Então, pelo inchaço, pela obstrução do sistema venoso profundo, eu acabo tendo uma obstrução do sistema venoso, do sistema arterial. Nesses casos, você tem que fazer alguma coisa, porque o paciente vai evoluir, pode evoluir por uma amputação, por uma morte e tal. Mas, quando você tem um caso isolado de trombose, a cirurgia é totalmente contraindicada. Você tem uma piora no tratamento quando você parte para uma cirurgia. Então, o tratamento é clínico, é medicamentoso. Agora, uma dúvida que as pessoas têm, até um caso que me ocorreu. É comum, no caso de uma trombose, você desenvolver escaras, feridas? Não, não é uma coisa comum. Um dos pacientes de risco de trombose são os pacientes que ficam acamados, né? Então, acho que seria importante falar quais são as pessoas que têm mais risco de ter tromboses. A gente sabe que existem algumas pessoas que geneticamente têm essa tendência, que são os pacientes portadores de uma doença que chama-se trombofilia. Então, é muito importante, quando a gente tem histórico familiar, antecedentes que tiveram trombose, pesquisar. A trombofilia é uma doença que começa normalmente na adolescência, então quando você pega um adolescente com trombose, sem nenhum outro fator de risco, tem que se pesquisar a trombofilia. Os pacientes acima de 40 anos têm um risco maior. Algumas doenças, né? Pacientes oncológicos que estão com câncer, pacientes que têm doenças respiratórias, cardíacas, hepáticas, pacientes que ficam muito tempo acamado, então é muito comum um paciente que teve um AVC e vai para casa e não tem os movimentos dos membros inferiores.
Longas cirurgias, o risco é maior. Algumas medicações também aumentam esse risco. Os traumas é muito comum. Né? Então é secundário. A escara Então, viria porque provavelmente ele ficou acamado. Muito tempo acamado. Então, um paciente que sofreu uma fratura, ou teve um AVC, e a fratura é muito complexa, ele tem que ficar muito tempo de cama, e ele vai ter um tempo muito de apoio do membro em alguma superfície, aquilo vai dar um sofrimento da pele e pode desenvolver uma escara. Mas não tá Não ligado. é comum a trombose evoluir como escara. Talvez pulando um pouquinho, falando das complicações, né, de trombose, pessoas, qual é o grande problema? A embolia pulmonar, que é gravíssimo, mas também existe a síndrome pós-trombótica. Então, aquele paciente que teve uma trombose, que não foi tratado adequadamente, ele pode, a longo prazo, desenvolver úlceras na perna. Mas não são úlceras de escaras. De imobilidade. É a úlcera da insuficiência venosa crônica. Então, é o paciente que voltou a levar uma vida normal, mas a circulação foi totalmente alterada por causa do fluxo, e esse aumento da pressão do sangue no sistema venoso pode desencadear a formação de feridas. Normalmente elas são do lado de dentro da perna e no terço distal, então acima do calcanhar e do lado de dentro. Mas escara não é... Não está ligado, nunca vi. Seria secundário, Isso. porque você ficou acamado devido ao problema. Mas a trombose não vai dar escaras, tá bem, gente? Rinaldo, eu gostaria muito de saber sobre o xarelto, o fármaco xarelto. O xarelto é hoje a minha droga de escolha no início de tratamento de uma trombose, Camila. Até algum tempo atrás, nós tínhamos o único medicamento oral para tratamento de trombose era a varfarina. E a varfarina é um medicamento muito complicado de se trabalhar. Ele altera muito outros medicamentos, então, por exemplo, uma pessoa, eu costumo sempre dar esse exemplo para os meus pacientes, eu sou hipertenso, tomo alguma medicação antihipertensiva e sempre a minha pressão foi controlada 12/8. A partir do momento que eu começo a tomar a varfarina, eu posso ter uma alteração, eu provavelmente vou ter uma alteração, ou para mais ou para menos. Por quê? Porque existe uma interação medicamentosa. E a varfarina é uma medicação que interage com praticamente todos os remédios. Então, a gente tinha um trabalho muito grande de controlar os pacientes por causa da varfarina. E aí veio o xarelto, que é a rivaroxabana, que é uma medicação onde o risco de acontecer essas interações é muito menor. Tá? É uma medicação de fácil controle e você não precisa ficar controlando ela também através de exames de sangue para saber o efeito dela. Então, ficou muito mais fácil tratar o paciente hoje de uma trombose com a rivaroxabana. Existem outras drogas também, existe o Pradax, o Veriquis e tal. São genéricos esses daí? Não. Genérico que eu conheço só a rivaroxabana, né? Tá. Ela é uma medicação que foi patenteada por um laboratório, eles que descobriram. Quando se quebrou a patente, há cerca de um ano e pouco, hoje nós temos uma grande quantidade da droga de laboratórios que estão fazendo a rivaroxabana. Acredito que sejam mais ou menos 20 laboratórios hoje que tem. Isso fez com que o preço desse medicamento caísse muito. Então Ótimo. Ficou muito mais fácil de tratar os pacientes. A gregos e a troianos, não é verdade, gente? Então é o princípio ativo, qual o nome, doutor Rivaroxabana. Perfeito. E é isso aí, no próximo bloco falaremos de um assunto tão importante quanto, que são as varizes. Até daqui a pouco. Segundo bloco, no camarim com Camila Cléo, doutor Reinaldo Brandão, cirurgião vascular, vai nos elucidar um pouquinho sobre as varizes. Pelo que eu li, segundo um site, 17% da população adulta brasileira apresenta varizes. Outro site disse que, o G1 no caso, 7% dos brasileiros têm varizes. É isso mesmo, doutor Reinaldo? Essa estatística está correta? Varia. Eu já li trabalhos que estimam que 80% da população adulta mundial tem varizes, ou vasinhos, né? Então é uma doença que acomete a grande maioria da população. Eu acho que um número que os trabalhos concluem mais próximos é em torno de 50%. Meu Deus, mas é muita gente, Metade não da é? população. Com problemas de má circulação. De varizes. Explica para o pessoal aí em casa um pouquinho. Todos nós temos, gente, eu tenho certeza. Eu tenho, e ele é meu médico. Conta para o pessoal um pouquinho.
voltando um pouquinho, Tá. a varizes também é uma das causas que pode levar à trombose, né? Mas o que é a varizes? Eu falei do sistema circulatório venoso, que é dividido em superficial e profundo. A varize é uma dilatação das veias do sistema venoso superficial. Então, quando elas se dilatam, elas aumentam de tamanho, elas passam a chamar-se de varizes. Isso acontece principalmente por uma questão hereditária. Então, o principal fator para eu ter varizes é uma questão genética. Uso de hormônios ou anticoncepcionais, gravidez, as pessoas que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentada, quem faz muito esforço com a perna, tabagismo, tudo isso ajuda a você ter varizes. Mas o principal fator é hereditário. Hereditariedade, vindo de pais e mães, né? Sim. Como que eu posso, saber que nós temos, nós vamos ver a dor nas pernas. É muito fácil de identificar, né? O paciente sabe muito o que é uma varizes, né? Então é muito fácil, é muito comum o paciente já chegar no consultório falando, eu já tenho varizes. E aí você vai examinar e realmente confirma. Mas diferente, tem gente que só tem vasinhos. Sim. O vasinho, eu costumo dizer que é uma varizes das veias que estão na epiderme. Então, são veias muito menores, de calibres muito menores, mas o sistema, porque eu tenho vasinhos, é a mesma causa das varizes. O que só muda são os calibres. Quando ela está um pouco mais profunda na pele, no tecido subcutâneo, elas são mais calibrosas e elas viram varizes. Quando elas estão mais na superfície, são vênulas, elas se transformam nas telangiectasias, que são os vasinhos. E os vasinhos, mais fácil de tratar, com a espuminha, né? Que se coloca ao invés de ir para uma cirurgia. Tem a espuma e tem a glicose, né? Eu opto mais pela glicose, mas existe o tratamento com a espuma também. Que nós já falamos aqui. Agora, estando instaladas as varizes, o que eu faço? Bom, a questão da varize, Camila, eu vejo assim que ela é uma questão muito pessoal. Eu, como médico, a hora que eu vejo que uma pessoa tem varizes, eu acho que eu tenho a obrigação de explicar para ela os riscos que ela corre de ter varizes, que é basicamente o que a gente já falou no bloco anterior. Uma pessoa que tem varizes, ela tem mais riscos de ter a tromboflebite, que é a inflamação com a formação de coágulo dessa veia, e isso até evoluir para uma trombose venosa profunda. Não é algo que assim, a pessoa não tenha esse risco. Então, como que eu diminuo esse risco? Retirando as minhas varizes, fazendo uma cirurgia. Não existe um outro tratamento. A sua posição é a cirurgia para evitar uma trombose. A não ser que a pessoa tenha alguma contraindicação, o risco cardíaco ou doenças secundárias que impeçam você de partir para uma cirurgia, eu acho que a melhor opção é cirúrgica. A gente precisa de uma anamnese, né? Todo caso é muito pessoal. Anamnese Existem pessoas em primeiro lugar. Que têm e que não querem operar de jeito nenhum, né? Mesmo sabendo os riscos de uma Mesmo trombose. sabendo o risco. Porque às vezes tem mais medo da cirurgia do que das complicações que possam ter em decorrência das varizes. Mesmo desenhando para elas, porque é um caso seríssimo a trombose. Mesmo explicando, sim, sim. E é comum, não é uma coisa, graças a Deus, frequente, mas é comum você atender um paciente, explicar tudo isso, dali algum tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, esse paciente voltar com as complicações. E uma das coisas que eu falo é assim, quando a pessoa tem uma complicação da varizes, a cirurgia muda. Você deixa de ter uma cirurgia mais tranquila, mais fácil de resolver, a recuperação, o pós-operatório, o tempo cirúrgico muda totalmente. É outra cirurgia. É praticamente outra cirurgia. Então, até a estética da cirurgia muda, né? Às vezes com pequenas incisões você consegue fazer uma retirada de uma safena, a pessoa depois nem fica com cicatrizes visíveis. Se ela tem uma complicação e depois decide operar, e existe a condição de operar, muda totalmente. Ou seja, gente, cortar o mal pela raiz, extirpá-lo mesmo. Aí a pessoa decide porque você colocou que não, o ideal seria, e ela foi elucidada que precisa, quais as cirurgias, os tipos, ou é apenas uma? A cirurgia de varizes é uma só, Camila, consiste em você retirar as veias que estão comprometidas. O que se tem que fazer é um estudo, que a gente costuma dar o nome de mapeamento venoso, para você saber quais veias estão comprometidas. Eu tenho como base, assim, eu examino a pessoa, coloco ela em pé, com isso você já tem uma noção de quais são as veias que estão dilatadas.
E sempre peço um ecodoppler, que é o exame ultrassom venoso, para você ter uma avaliação de veias um pouco mais profundas, que ainda são do sistema superficial, principalmente as veias safenas, a safena magna, a safena parva e as veias perfurantes, porque elas podem estar comprometidas e ainda não terem se dilatado, ao ponto de você... se ela já não estiver funcionando, se ela já estiver insuficiente, ela vai evoluir para uma dilatação. É só uma questão de tempo. Então, quando você vai operar um paciente, é bom você já ter o estudo, porque você já pode, às vezes, resolver esse problema sem precisar de uma cirurgia posterior. Perfeito. De uma vez só. Então, fomos, como diz, o médico falou que temos que operar, vamos operar. Pós-operatório, quais os cuidados? O pós-operatório de varizes é muito tranquilo, depende da extensão. Uma paciente que você vai retirar as 4 safenas dela, ela vai ter uma recuperação de um jeito. Um paciente que você nem vai mexer nas safenas, são só as veias colaterais, ela vai ter uma outra recuperação. Mas é muito individual, Camila. Às vezes você faz uma cirurgia grande, onde você retira as 4 veias de uma pessoa e mais as colaterais, e a pessoa tem uma recuperação muito rápida. E às vezes uma pessoa que faz uma cirurgia menor tem uma recuperação mais lenta. De uma maneira geral, é uma cirurgia simples. O risco cirúrgico é muito baixo, porque você não invade tanto, né? É diferente de uma cirurgia abdominal, de uma cirurgia torácica, de uma cirurgia neurológica, até de uma cirurgia ortopédica. É uma cirurgia mais superficial, você está mais na superfície. A deambulação precoce é fundamental, então eu já peço para os meus pacientes 6, 8 horas depois da cirurgia, eles passam a noite no hospital, no dia seguinte eu já peço para começar a se movimentar, deambular um pouco. Com meia ou sem meia? Então, eu a princípio peço para esperar de 10 a 15 dias para começar a usar meia elástica. Existem alguns trabalhos atuais que estão recomendando você já, acabou a cirurgia, já calçar uma meia e deixar a pessoa com meia. Eu ainda não tenho essa experiência, porque eu acho assim, quando você faz uma cirurgia é muito comum a pessoa reclamar de pontos dolorosos. E se você tiver alguma coisa comprimindo, apertando, eu acho que isso deva piorar um pouco. Eu não indico já de cara. Como eu peço para a pessoa se movimentar e fazer repouso, ela não vai voltar a uma vida normal antes de uns 15 dias, que é o período que depois ela vai começar a usar meia elástica. Eu sempre peço para começar a meia em torno do 15º pós-operatório em seguida. Perfeito, então é singular. O pós-operatório, cada um vai ter o seu, tá, gente? É diferente do Dr. Reinaldo falar na anamnese, ó, seu pós-operatório será assim, não dá. Cada caso é um caso, a experiência é nossa. Aproveitemos-la, né? Reinaldo, eu ainda estou em dúvida, vamos supor, para operar. Ou alguns assuntos me impedem de fazê-lo. Quais os medicamentos que eu poderia ou usar topicamente ou ingerir para ter coragem de operar, digamos assim? O melhor tratamento para o paciente que tem varizes e não deseja operar, ou que ele tem varizes e ele precisa esperar para operar, por questões de trabalho, de compromisso, a gente tem que pensar como. Essa veia está dilatada, ela aumentou o calibre dela. O fluxo de sangue dentro dela está completamente alterado. E é isso, essa alteração do fluxo, que está mais lento, ele está lentificado, é que propicia a pessoa ter os riscos de ter as complicações. Como que a gente pode melhorar esse fluxo? Só minimizar até a gente operar, porque, gente, o lance é operar. É a melhor indicação. Exato. A melhor maneira de você diminuir o risco de ter as complicações é através do uso de uma meia elástica. O medicamento oral, Camila, é indicado também, mas assim, ele vai ter uma ação mais analgésica, ele vai melhorar um pouco o fluxo, mas ele vai ter mais uma ação de tirar os sintomas que a pessoa tem. Então, um paciente que tem cansaço, cãibras, formigamentos, né, que a gente chama de parestesias, ele tomando uma medicação, ele vai ter uma melhora nesses sintomas. Só que se eu não diminuir o calibre dessa veia, eu não vou ter uma melhora do fluxo. Eu vou continuar tendo um fluxo lento, uma alteração, e isso vai me propiciar a ter a complicação. Então, eu indico sempre que use meia elástica. E pode se associar a alguma medicação alguma medicação via oral junto também. Mas estarei mascarando o problema. A gente chama de flebotônicos, né? Você vai estar tirando
o incômodo, ou vai estar melhorando o incômodo, mas você não vai estar agindo na causa, que é a lentificação do fluxo. Entenderam, gente? De fio a pavio, operação. Não tem jeito. É isso mesmo, programação e operação. É o mais indicado, Camila. É claro que cada caso é um caso, é importante. Às vezes você vê pacientes que você mesmo pede para a pessoa esperar, porque não tem um quadro de varizes ainda tão exuberante que seja, mas a grande maioria dos casos de varizes, a indicação é para uma cirurgia. Doutor Reinaldo, aqui eu anotei a diferença de cirurgia e escleroterapia. Basicamente é o calibre. Você, quando tem a varizes, você indica a cirurgia, e quando você tem a telangiectasia, que é conhecida como os vasinhos, você indica a escleroterapia. Você não tem um resultado muito bom tratando varizes com escleroterapia. Hoje está se estudando muito isso, tem alguns serviços trabalhando nessa questão, então eu acho que daqui a alguns anos nós vamos ter trabalhos mostrando a escleroterapia em veias, em varizes. E não, né? Vasinhos. E não vasinhos, tá? A minha experiência pessoal não é assim, eu não uso, eu não faço isso, mas eu pego alguns pacientes que fizeram esse tipo de tratamento e não tiveram um resultado adequado. Mas eu acho que nós assim estamos evoluindo nisso. Acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir ter uma melhora de resultados no tratamento de varizes com escleroterapia. Nos vasinhos, o tratamento indicado é a escleroterapia. Existem algumas opções de tratamento. Então tem a escleroterapia basicamente com os agentes químicos e a laser, né? Eu também não uso laser, eu sou até um pouco contrário ao uso do laser. Eu não acho que seja um tratamento que dê o resultado adequado, mas existe essa opção. Tem pacientes que preferem. Hoje é até um pouco difícil, se você quiser fazer um tratamento a laser para vasinhos, encontrar serviços. Você vai ter que ir para uma grande cidade, são poucos os locais, né? Mas o tratamento dos vasinhos é a base da escleroterapia química, que é com as substâncias. A gente usa a glicose ou a espuma, que é o polidocanol. Eu opto pela glicose. Eu também não gosto muito da espuma pelos riscos de complicação. Eu acho que, é uma opinião pessoal minha, eu acho que o paciente que te procura com vasinho, ele não está com uma doença, ele está com algo que está incomodando esteticamente ele, né? E se você tem um tratamento onde existe um risco de você trazer algum tipo de complicação para esse paciente, que é através do polidocanol, da espuma, eu acho que você pode criar um outro problema para o paciente. Ele pode sumir o vasinho e aparecer uma mancha, aparecer uma ferida, uma hiperpigmentação. A glicose... É inócua? Ela não é inócua, mas assim, o risco de complicação é muito mais baixo do que com espuma. Eu até, quando alguns pacientes me questionam sobre espuma, sobre a glicose, eu falo assim, a espuma ela é mais efetiva, ela é mais agressiva, ela dá um resultado melhor, mas ela tem um índice de complicação muito maior. E eu não sei se aquele paciente vai ser o paciente que vai ter o resultado bom ou se ele vai ter a complicação. São riscos futuros ou danos colaterais? Caminha junto não, ou a posteriori? São complicações do tratamento. A principal é a hiperpigmentação. Então você tem um vasinho, ele desaparece, mas no local fica uma mancha, uma marca marrom escura, né? E aí, gente? Então você se livra de um problema e cria outro. Alguns trabalhos, isso é muito controverso, Camila, porque assim, quem faz tratamento com espuma defende muito, e quem não faz também é muito contra. Eu sou dos que não usam, então eu não gosto da espuma. Quando começou, eu tive até alguns casos. Eu tive um caso, para mim, muito emblemático, uma senhora de uma cidade aqui próxima, que ela começou a fazer com glicose e ela questionou que o resultado estava sendo muito lento. A glicose tem isso, o resultado é mais lento, mas as complicações são muito menores. Mas né? eu faço a glicose, tá, gente? Com o Dr. Reinaldo eu adoro, eu acho celery, eu não acho lento. Porque a pessoa que tem um bom resultado com a espuma é uma coisa muito rápida, com glicose já é mais lento. Mas a pessoa também que tem uma complicação com a espuma é muito depois difícil de tratar.
E esse caso, essa senhora começou a fazer com a glicose, e um dia ela chegou, me questionou que o resultado estava muito lento, que ela queria fazer com espuma. E ela teve uma alergia violenta à espuma. O tempo que nós perdemos depois tratando ela dessa alergia e das complicações, e no final ela até me questionou, falou, doutor, eu estava tendo resultado com a glicose, mas é que eu queria um resultado mais rápido. Então, o paciente que vai fazer escleroterapia, ele tem que ter assim a consciência que é um tratamento lento, vai demorar. Acho que qualquer vascular gostaria de ter uma fórmula mágica que resolvesse na hora. Mas é um tratamento que eu penso, por ser estético, eu tenho que agredir o mínimo possível ao meu paciente para não ter complicações. Perfeito. E é isso aí, meus amores, que nós aprendemos hoje. Cirurgia sempre é o melhor, não é, doutor Reinaldo? Para varizes é a melhor indicação. Entendo vasinhos. Fazemos o quê? Glicose. Adoro. E não é lento, é rapidíssimo. É isso, não é? Também. O seu caso foi muito rápido, né? Bom, e os seus vasinhos eram de calibres até mais dilatados, eram maiores. E eu preciso fazer a cirurgia e hei de fazê-la. Então, gente, não podem ficar parados não, porque podem vir a ter uma TVP, uma trombose venosa profunda. O assunto de hoje foi esse, doutor Reinaldo. Muito obrigada você, Camila. pela vinda Acho que são aqui. Assuntos muito extensos, a gente poderia falar muito tempo, mas eu estou à disposição para quando vocês quiserem. Exíguo. Se tiverem dúvidas de alguma coisa que queiram que o doutor Reinaldo nos traga, por favor, fiquem à vontade para questionarmos. E doutor Reinaldo, como colaborador, virá até aqui. Tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!